muitos se enganam quanto ao verdadeiro caráter de sua fé. Ellen G. White sabia. Ela via através do véu das aparências religiosas, onde multidões caminhavam em direção ao abismo, carregando Bíblias e cantando hinos. Em suas visões mais perturbadoras, ela contemplou uma verdade que cortava como espada. A fé que não transforma é o engano mais sutil que Satanás já criou. Não era o ateísmo que mais a preocupava, era a religiosidade vazia, polida, respeitável e morta. A fé genuína é sempre acompanhada de boas obras, pois a fé atua pelo amor e purifica a alma. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 377. Ela escreveu com urgência, quase desesperada. Pessoas dormiam em seus bancos, acreditando que suas orações mecânicas e conhecimento teológico eram sinais de salvação. Mas Ellen White viu além, viu corações não regenerados escondidos atrás de façadas cristãs impecáveis. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção para a sua vida. Se você é uma pessoa que deseja agradar a Deus em tudo, inclusive na forma como se alimenta, se quer abandonar hábitos que prejudicam o corpo e o espírito e aprender a viver de acordo com os princípios da reforma de saúde, este é o seu momento. Eu preparei para você o e-book Como se tornar vegetariano em 90 dias, com as dicas de Ellen White. Um guia completo e espiritual, criado especialmente para ajudar você a transformar sua alimentação e se aproximar mais de Deus. Neste e-book, você vai aprender de forma simples, prática e inspirada como mudar sua rotina alimentar, o que começar a evitar, como substituir os alimentos de forma saudável e como manter uma comunhão diária com Deus durante esse processo. E ainda, ao adquirir o e-book, você vai receber 3 bônus incríveis: 43 sobremesas veganas, mais de 100 receitas vegetarianas. O seu caminho para se tornar vegetariano. Tudo isso por um valor simbólico, apenas R$ 29,90, podendo pagar via Pix ou cartão de crédito. Ao adquirir esse e-book, você não estará apenas comprando um material. Você estará dando um passo de fé, escolhendo glorificar a Deus através da sua alimentação e apoiando a pregação do Evangelho da Saúde. Então clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário e comece hoje mesmo sua jornada de 90 dias para se tornar vegetariano com as orientações da profetisa Ellen G. White. Lembre-se, o seu corpo é o templo do Espírito Santo e cada refeição pode ser um ato de adoração. Satanás fica satisfeito quando pode levar os professos seguidores de Cristo a buscar a salvação por um caminho que não requer o abandono do pecado. O engano era perfeito: manter a religião, mas rejeitar a transformação. A fé falsa sussurrava: você já está salvo, relaxe, Deus entende suas fraquezas. A fé verdadeira bradava: morram para vocês mesmos, nasçam de novo, sejam santos. Ellen White tremeu ao perceber quantos cristãos sinceros estavam sendo enganados por sua própria fé. Uma fé que aquecia o coração, mas não quebrantava a vontade. Uma fé que consolava, mas não convertia. Vi que muitos estão enganando suas próprias almas. Esta foi uma das revelações mais dolorosas que Ellen White recebeu. Em visão, ela contemplou multidões de professos cristãos, cujos corações eram como sepulcros caiados, belos por fora, mortos por dentro. A religião da Bíblia não é para um dia, da semana apenas. É para todos os dias e todas as transações da vida. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 556. Ela viu homens orando eloquentemente no domingo e enganando nos negócios na segunda-feira. Viu mulheres cantando sobre rendição total e guardando amargura no coração por anos. Viu jovens professando amor a Jesus enquanto alimentavam secretamente paixões mundanas. O engano era sutil porque não negava a Cristo, apenas o mantinha a distância segura do cotidiano, dos relacionamentos, dos pensamentos íntimos, das ambições pessoais. Muitos têm uma forma de piedade, sua aparência exterior é irrepreensível, mas falta-lhes a graça de Cristo no coração. Caminho a Cristo, página 58.
Ellen White escreveu com lágrimas: o coração não renovado não pode originar ou produzir qualquer coisa pura e santa. Ela havia compreendido que o problema não estava na quantidade de fé, mas na qualidade dela. Não estava na intensidade dos sentimentos religiosos, mas na realidade da transformação. A verdadeira tragédia: essas pessoas sentiam-se seguras. Suas consciências estavam cauterizadas por uma religiosidade superficial que oferecia paz sem purificação, esperança sem santidade, céu sem conversão. Satanás pode imitar todas as manifestações exteriores, mas não pode tocar o coração. A pergunta ecoava em cada página que ela escrevia: sua fé transformou seu coração ou apenas organizou sua religião? Ellen G. White observava com o coração pesado. Milhares frequentavam os bancos das igrejas, cantavam hinos com fervor, oravam em público com eloquência, mas permaneciam escravos dos mesmos hábitos, dos mesmos pensamentos, dos mesmos pecados de sempre. Muitos se enganam quanto ao seu verdadeiro estado diante de Deus. Lisonjeiam-se de que não estão fazendo nada de positivamente errado e não se dão conta de que deveriam estar fazendo o bem. Caminho a Cristo, página 57. Ela via o que outros não conseguiam enxergar. Uma fé decorativa, uma religião de aparências, uma espiritualidade que aquecia apenas a superfície da alma. Eram cristãos de domingo que viviam como pagãos de segunda-feira. Oravam pela manhã e mentiam à tarde. Cantavam sobre amor e cultivavam ódio no coração. Há uma grande diferença entre uma presunção de salvação e a humilde esperança do cristão. A diferença, ela explicava, não estava nos ritos externos, mas na revolução interna que a verdadeira fé provocava. Os sinais do auto-engano eram claros aos seus olhos proféticos: conhecimento teológico sem mudança moral, emoções religiosas sem frutos espirituais, orações frequentes sem comunhão real, generosidade calculada sem sacrifício genuíno, zelo missionário sem santificação pessoal. O coração que não foi renovado não pode produzir frutos preciosos. Pode estar coberto de uma profissão religiosa, mas não passa de sepulcro caiado. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 366. Ellen White contemplava essa tragédia espiritual. Pessoas que acreditavam estar salvas, mas viviam perdidas. Pessoas que se sentiam próximas de Deus, mas permaneciam distantes de sua natureza. O auto-engano religioso era, em sua visão, o pecado mais perigoso, porque impedia o reconhecimento da necessidade real, bloqueava o arrependimento genuíno e oferecia uma falsa segurança que conduzia à perdição eterna. Com a precisão de quem via além do véu das aparências, Ellen White dissecava a anatomia espiritual do coração não transformado. Era como observar um organismo doente que fingia estar saudável. O coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ela citava Jeremias, mas interpretava através de suas visões. O coração humano possuía uma capacidade assustadora de mascarar sua verdadeira condição, mesmo de si próprio. Ela descrevia os sintomas dessa espiritualidade ilusória. O coração não transformado racionalizava seus pecados favoritos, transformando-os em pequenas falhas ou lutas normais. Justificava sua frieza espiritual como temperamento reservado. Explicava sua falta de frutos como humildade cristã. Milhares estão perdendo suas almas enquanto esperam e oram pelo tempo em que serão capazes de ser cristãos. Não compreendem que o poder divino deve cooperar com o esforço humano. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 457. O auto-engano tinha graduações sutis. Primeiro grau: substituir transformação por informação religiosa. Segundo grau: confundir emoção momentânea com conversão duradoura. Terceiro grau: trocar santificação pessoal por ativismo religioso. Quarto grau: aceitar uma salvação que não salvava de nada. Ellen White via que o coração não transformado amava a ideia de ser cristão, mas rejeitava o processo de tornar-se cristão.
Queria a coroa sem a cruz, a ressurreição sem a morte do eu, o céu sem a santidade. A religião de Cristo significa mais do que o perdão do pecado. Significa banir o pecado e ser preenchido com as graças do Espírito Santo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 374. O diagnóstico era claro: uma fé que não transformava o caráter, os hábitos, os pensamentos e os relacionamentos. Simplesmente não era fé, era ilusão religiosa, a mais cruel de todas as ilusões, porque oferecia falsa esperança para a alma que mais precisava de esperança verdadeira. O coração permanecia o mesmo território de sempre, apenas com uma nova decoração religiosa. Ellen G. White conhecia o coração humano como poucos. Ela havia visto em visão almas se aproximando do trono de Deus com mãos vazias, acreditando que estavam cheias. E o mais trágico, elas descobriam a verdade, tarde demais. Muitos se lisonjeiam de que são cristãos, simplesmente porque subscrevem certos dogmas teológicos, mas não trouxeram a verdade para a vida prática. Mensagens aos Jovens, página 384. Ela sabia que a fé que engana possui sinais claros. Primeiro, orgulho disfarçado de piedade. A pessoa fala de Deus, mas nunca questiona a si mesma. Segundo, conhecimento sem quebrantamento. Sabe doutrinas, mas o coração permanece duro como pedra. Terceiro, atividade religiosa sem morte do eu. Serve na igreja, mas nunca morreu para os próprios desejos. A religião de Cristo significa mais do que perdão dos pecados. Significa tirar nossos pecados e encher o vazio com as graças do Espírito Santo. O desejado de todas as nações, página 173. Ellen G. White via essa condição espiritual se espalhando como neblina silenciosa pela igreja. Pessoas sinceras, mas sinceramente enganadas. Elas oravam, mas sem se render. Estudavam, mas sem se humilhar. Testemunhavam, mas sem se transformar. O engano era tão sutil que até os enganados não percebiam. Eles sentiam-se seguros justamente porque faziam tudo o que uma pessoa religiosa deveria fazer. Mas Ellen G. White escreveu algo que cortava como espada. Não é suficiente acreditar acerca de Cristo, devemos crer nele. Caminho a Cristo, página 63. A diferença era abissal. Acreditar acerca de Cristo é conhecimento intelectual. Crer nele é entrega total, transformação radical, morte completa do eu. Um alimenta o orgulho religioso, o outro crucifica tudo o que somos por natureza. Ellen G. White alertou que essas pessoas aparentariam ser as mais religiosas. Frequentariam cada culto, conheceriam cada doutrina, cumpririam cada ritual, mas permaneceriam espiritualmente mortas. Apenas não sabiam disso. A visão mais perturbadora que Ellen G. White recebeu sobre esse tema foi a revelação final. Ela viu o momento em que aqueles que possuíam fé enganosa descobririam a verdade. Mas seria tarde demais. Quando Cristo vier, não purificará ninguém. Os caracteres estarão então fixados para sempre. Eventos finais, página 295. Ellen G. White descreveu essa descoberta com palavras que gelavam o sangue. Pessoas que se consideravam cristãs há décadas descobrindo no momento do encontro final que nunca conheceram Cristo verdadeiramente. Elas haviam conhecido sobre ele, falado sobre ele, até mesmo pregado sobre ele, mas nunca o conheceram. Muitos estarão perdidos enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não fizeram esforços decididos e são levados pela corrente para baixo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 158. A tragédia não estava apenas na descoberta, estava no desperdício de uma vida inteira. Ellen G. White viu que essas almas haviam tido todas as oportunidades. Conheceram a verdade, ouviram os apelos, sentiram as convicções do Espírito Santo, mas escolheram a aparência em vez da realidade. Muitos se satisfazem com uma religião superficial, uma religião que não os leva além das formas e cerimônias. Mensagens Escolhidas,
volume 1, página 388. Ellen G. White alertou que o auto-engano religioso seria uma das maiores tragédias dos últimos dias. Pessoas que pareceriam prontas para o céu, mas descobririam que nunca estiveram preparadas, que conheciam as palavras certas, mas não possuíam o coração certo. A pergunta que ela deixou ecoando através dos séculos era simples, mas devastadoramente pessoal. Sua fé transformou quem você é, ou apenas organizou como você parece? Porque no final, quando todas as máscaras caírem e todos os disfarces forem removidos, apenas uma coisa importará: se Cristo realmente vive em nós, ou se apenas falamos que Ele vive em nós. Ellen G. White viu a diferença e tentou nos mostrar antes que fosse tarde demais. Há momentos na eternidade onde o tempo para e a verdade se revela. Ellen G. White viu esses momentos e descreveu o que acontece quando a fé que engana finalmente encontra a realidade que não pode ser enganada. Muitos que se lisonjearam de que eram cristãos descobrirão que eram apenas pecadores presunçosos. Ela escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 219. Descobrirão, não suspeitarão, não questionarão, descobrirão, como quem abre uma porta esperando encontrar luz e encontra apenas escuridão. Era tarde demais para fingir. Ellen G. White teve visões sobre esse momento do despertar final. Viu rostos que durante anos sorriram nos bancos da igreja, cantaram nos coros, participaram das cerimônias e descobriram que jamais conheceram a Cristo. Pensavam que sua fé era genuína, quando era apenas presunção. Ela registrou em O Grande Conflito, página 472. Presunção que os alimentou por décadas, que os fez dormir tranquilos, que os levou a aconselhar outros sobre questões espirituais que eles mesmos nunca experimentaram. A fé falsa tem essa característica cruel. Ela funciona até parar de funcionar. Ellen G. White descreveu como essas pessoas viveram vidas inteiras acreditando que estavam seguras. Organizaram sua moral, estruturaram sua religião, construíram reputações espirituais. Mas quando chegou o momento da verdade final, descobriram que Cristo não os conhecia. Apartai-vos de mim, ela os ouviu receberem. Como resposta, e o mais aterrorizante, eles ficaram genuinamente surpresos. Como alguém pode viver uma vida inteira enganado sobre a própria salvação? Ellen G. White explicou. Contentaram-se com uma religião de formas e cerimônias, mas não conheceram o poder transformador da graça divina. Em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 634. Formas, cerimônias, poder transformador. A diferença entre ter religião e conhecer Jesus, entre participar da igreja e ser mudado por Cristo, entre saber sobre Deus e ser conhecido por Deus. Mas havia outro grupo, e Ellen G. White também viu esses. A verdadeira fé sempre produz verdadeiros frutos. Ela declarou em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 355. Sempre, não às vezes, não quando convenient, sempre. Ellen G. White descreveu essa fé verdadeira como algo que invade a vida, não decora, não organiza, não melhora, transforma, como fogo que não apenas aquece, mas muda a natureza daquilo que toca. Quando Cristo habita no coração, toda a natureza é transformada. Ela escreveu em O Desejado de Todas as Nações, página 172. A palavra que ela escolheu foi transformada, não educada, não disciplinada, não melhorada, transformada. Esta era a fé que Ellen G. White conhecia pessoalmente. Ela descreveu sua própria experiência. Jesus tornou-se para mim um salvador pessoal. Meu coração foi tocado pelo seu amor. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 14. Tocado, como quem nunca mais seria a mesma depois daquele toque. Ellen G. White viu que a fé verdadeira não consegue se esconder. Assim como não conseguimos esconder que estamos apaixonados, não conseguimos esconder que fomos verdadeiramente tocados por Cristo. A religião de Cristo manifesta-se em cada ação da vida. Ela registrou em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 582. Cada ação. Não apenas no sábado, não apenas na igreja, não apenas quando alguém está olhando. Cada ação.
A fé verdadeira é impossível de fingir porque é impossível de controlar. Ellen G. White sabia que quando Cristo verdadeiramente entra em um coração, ele reestrutura tudo. Os desejos mudam, as prioridades se reorganizam. O que antes parecia importante torna-se secundário. O que antes era ignorado torna-se central. Aquele que verdadeiramente se converte terá uma nova mente, novos propósitos, novas afeições. Ela escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 475. Nova mente, novos propósitos, novas afeições, não melhorados, novos. Ellen G. White viu que este é o teste final. A fé que não transforma jamais foi fé verdadeira. Era apenas uma imitação muito bem elaborada, um disfarce tão convincente que enganou até mesmo quem o usava. A pergunta que ecoou através de toda sua obra permanece: sua fé transformou quem você é, ou apenas organizou como você vive? Ellen G. White viu o momento exato quando toda pretensão religiosa seria despida. Não haveria mais tempo para reforma, não haveria mais espaço para mudança. A fé que não transformou seria exposta em sua nudez espiritual. Em O Grande Conflito, página 613, ela escreveu: muitos dos que professaram ser cristãos descobrirão então que foram apenas cristãos de nome, tinham a forma da piedade, mas negavam-lhe o poder. Ela viu rostos que por décadas cantaram hinos, oraram em público, pregaram sermões, ocuparam cargos na igreja, descobrindo que nunca conheceram verdadeiramente a Cristo. Não porque ele os rejeitou, mas porque eles nunca permitiram que ele os transformasse de fato. Despertar-se-ão para descobrir que o caráter não se forma em um momento. Suas vidas revelaram que não amavam a Deus supremamente nem ao próximo como a si mesmos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 235. Ellen G. White observou algo devastador. Multidões que acreditavam sinceramente estar salvas, que jamais duvidaram de sua condição espiritual, subitamente compreendendo que confundiram atividade religiosa com transformação espiritual. Eles oravam, mas nunca foram quebrantados pela oração. Liam a Bíblia, mas nunca permitiram que ela os julgasse. Frequentavam a igreja, mas nunca deixaram que Cristo alterasse fundamentalmente quem eram no íntimo. A fé deles organizou suas vidas, mas não regenerou seus corações. Em suas visões, Ellen G. White presenciou o horror silencioso daqueles que descobriram tarde demais que religião não é sinônimo de relacionamento, que doutrina correta não substitui coração convertido, que conhecimento teológico não equivale à transformação espiritual. Professavam conhecer a Deus, mas com as obras o negavam. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 248. O mais trágico de tudo, eles estavam convencidos de que eram diferentes. Acreditavam que sua fé era real, que sua religião era autêntica, que sua experiência era válida. Mas Ellen G. White viu que a fé verdadeira sempre produz mudança real. Ela viu que quem realmente encontra Cristo não consegue permanecer o mesmo. A transformação não é opcional, é inevitável. Por isso, a fé que não transforma sempre enganou o próprio coração. Mas Ellen G. White também viu a outra realidade. Ela viu aqueles cuja fé, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita, havia realmente tocado o coração de Cristo e permitido que ele os tocasse de volta. Estes não tinham religião perfeita, mas tinham transformação genuína. Cristo não salva aqueles que apenas professam ser seus seguidores, mas aqueles que o seguem de fato, em humildade e abnegação. Desejado de todas as nações, página 523. Ellen G. White compreendeu. A fé verdadeira não é medida pela quantidade de conhecimento religioso, mas pela qualidade da mudança interior. Não é avaliada pelo tamanho das atividades espirituais, mas pela profundidade da transformação do caráter. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 314, ela escreveu: a religião de Cristo significa mais que o perdão do pecado.
significa a remoção de nossos pecados e o enchimento do vácuo com as graças do Espírito Santo. Ela viu que a fé autêntica sempre produz frutos autênticos. Amor mais genuíno, humildade mais profunda, serviço mais desprendido, caráter mais semelhante ao de Cristo. Não por esforço religioso, mas por transformação interior. Quando Cristo reina no coração, a pureza, liberdade do pecado, a glória, a plenitude, a completude do plano do Evangelho se cumprem na vida. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 47. Ellen G. White viu que esta fé transformadora não depende de perfeição humana, mas de rendição completa. Depende de permitir que Cristo seja Cristo em nós, ao invés de tentarmos ser cristãos por nós mesmos. A diferença é simples, mas absoluta. Uma fé tenta melhorar o homem velho. A outra permite que Cristo a crie um homem novo. Ellen G. White passou a vida inteira alertando: examine sua fé não pelos seus conhecimentos, não pelas suas atividades, não pela sua posição religiosa. Examine-a pela sua transformação real. Perguntemo-nos: estou eu verdadeiramente convertido? Meu coração está renovado? Minha vontade está sujeita à vontade de Deus? Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 315. Esta foi sua mensagem final, através de décadas de escritos. A fé que não transforma sempre enganou o próprio coração, mas a fé que transforma, mesmo sendo imperfeita, jamais decepciona aquele que a possui, porque essa fé pertence verdadeiramente a Cristo, e Cristo jamais falha. Ellen G. White viu, ela escreveu, ela nos advertiu. Agora, a pergunta que ecoa através do tempo permanece conosco. Sua fé está transformando você ou apenas organizando sua vida religiosa? A eternidade revelará a resposta.